Olá, boa tarde. Eu sou a professora Andréia Lago e no dia de hoje eu trago para a nossa discussão um tema muito importante nacionalmente e internacionalmente, a situação dos idosos na pós-modernidade. Para isso, trouxe dois convidados muito especiais para nos ajudar a esclarecer algumas situações ou algumas questões a respeito deste tema. A promotora de justiça, a doutora Michele Nader. Boa tarde. Boa tarde. E o doutor em gerontologia, doutor Daniel Vicentini de Oliveira. Boa tarde. Boa tarde. A doutora Michele Nader é promotora de justiça da Promotoria Especial de Pessoas Idosas e também de promoção de saúde. E o doutor Daniel é doutor em gerontologia do mestrado em promoção de saúde da Unicesumar. Exato. Então, sejam bem-vindos todos. Obrigado. Um estudo da OMS aponta que em 2005 haverá aproximadamente 2 bilhões de pessoas com idade superior a 60 anos, o que representa 1/5 da população mundial. Já no Brasil, o Ministério da Saúde, ele constatou em 2016 que nós já tínhamos a 5ª maior população idosa do mundo. E em 2030, estima-se que o número de pessoas idosas ultrapasse o total de crianças e adolescentes com até 14 anos. Ou seja, estamos vivendo um processo de envelhecimento da humanidade. Então, diante de toda essa situação, eu gostaria que, na visão de vocês, enquanto representante do direito, representante da saúde, que vocês me esclarecessem algumas questões relacionadas ao tema. E a primeira seria: a legislação brasileira, assim como as políticas públicas dos idosos, têm sido suficientemente adequadas, eficientes, efetivas à promoção dos direitos dos idosos? Bom, com relação à legislação, a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Pessoa Idosa, que agora, dia 1º de outubro, já completa 18 anos de vigência, elas representam um marco muito significativo na nossa legislação, atribuindo à pessoa idosa direitos e impondo à sociedade, à família, ao Estado deveres. Então, eu acredito que hoje o problema não seja como que eu posso dizer? Não seja no reconhecimento de direitos. Agora, quando nós falamos em políticas públicas, aí sim acredito que nós ainda estamos num caminhar muito lento para a execução de políticas públicas, para realmente colocar a pessoa idosa como uma pessoa com dignidade, com respeito, o envelhecimento digno preconizado no Estatuto do Idoso. Uma das circunstâncias pelas quais eu acho que as políticas públicas ainda são muito tímidas quando a gente fala na questão dos idosos é a própria questão cultural, porque a população ela não vê o envelhecimento com bons olhos. Nós que participamos, que nós somos de uma sociedade capitalista, quando você deixa de produzir, você não é visto com bons olhos. Então, o envelhecimento, ele não é reconhecido ainda como necessário, como algo que vai acontecer a todos nós. Então, eu acredito que, com relação às políticas públicas, ainda nós somos muito ineficientes. O direito nós temos protegido, tanto pela Constituição, pelo Estatuto do Idoso e pelas leis esparsas, mas quando a gente fala em políticas públicas, a gente tem um caminhar ainda muito longo para realmente colocar a salvo os direitos das pessoas idosas. Isso é bem sério, muito grave, né, doutora? Sim, eu acho que a gente tem que, primeiro, olhar o envelhecimento com outros olhos e aí sim lutar pelas políticas públicas para a efetivação dos direitos da pessoa idosa. E como a saúde tem olhado o idoso, o envelhecimento do idoso dentro dessa perspectiva? Certo. Em relação às políticas públicas voltadas especificamente para a saúde do idoso, a gente tem a Política Nacional do Idoso, de 94, e a Política Nacional de Saúde do Idoso, que veio depois do Estatuto, que defende ainda mais a questão da saúde nessa população.
e que eles defendem muito que o Ministério da Saúde tem a obrigação, junto com o SUS, que é o nosso carro-chefe, digamos assim, da saúde brasileira, proporcionar equidade, universalidade, integralidade para a pessoa idosa, assim como para a criança, para o adolescente. Só que no papel, né, a gente sabe que está bem, está perfeito, tem tudo que em relação ao direito e deveres do idoso consta nesses documentos, mas a gente sabe que a realidade prática, e principalmente em regiões mais interioranas, Nordeste, algumas cidades do Norte, a gente não tem essa teoria aplicada efetivamente. Eu concordo com a doutora Michele em relação à questão de a gente precisa educar ainda mais a população a entender o envelhecimento, que é um processo natural de qualquer pessoa, que é um processo que tem que ser aceitado e que ele não quer dizer doença, né? Até umas semanas atrás, a OMS veio com a ideia de colocar a velhice como doença. A gente, né, na gerontologia principalmente, ficamos assim perplexos com essa ideia de colocar a velhice como algo que seja doença. Quer dizer que todo mundo aqui um dia vai ser doente, que todo mundo vai envelhecer e já está envelhecendo. Então, resumindo, as políticas públicas para a saúde do idoso, elas existem, assim como tem a parte social, a parte dos deveres e direitos do idoso, mas a gente precisa ainda educar um pouco mais a população, tanto a população leiga quanto a sociedade na saúde, no direito, em todas as áreas do conhecimento, para colocar essas ideias em prática. E creio que algumas cidades fazem isso muito bem. Maringá é um ótimo exemplo de defesa dos direitos do idoso e promove a saúde dessa população. Tem as suas limitações, óbvio, como qualquer lugar, mas a maioria das cidades ainda não tem essa visão de que todo mundo está envelhecendo e que em 2025 o Brasil vai ser o 6º país com o maior número de idosos no mundo todo. E a gente não está preparado para isso. Exatamente. E eu acho que é muito importante a conscientização da população, de nós mesmos, enquanto indivíduos, que um dia nós fomos cuidados e um dia, se Deus quiser, seremos cuidadores. Sim. Que isso faz parte da vida, né? Do ciclo da vida. E que a velhice é algo natural, mas que tem que ser, a sua saúde tem que ser promovida, né? Que a legislação, que as políticas têm que justamente trazer benefícios de forma muito eficiente para que o idoso, ou para que todos nós possamos envelhecer com saúde, com integridade, com dignidade, né? Eu percebo também que na prática, até mesmo com questões relacionadas ao poder público, a gente percebe que, por vezes, há uma necessidade, há uma carência de políticas públicas e equipamentos públicos que resgatem ao idoso a autonomia, a independência, que deem ao idoso a convivência comunitária e até mesmo para a reinserção no mercado de trabalho. Então, eu acho que a sociedade, né, que tem que mudar o olhar, mas o poder público também precisa se voltar para as pessoas idosas. Eu gostaria de trazer agora uma questão que é um pouquinho complicada, vamos dizer assim. Quando o Ministério Público ele toma conhecimento, seja por uma notícia anônima ou não, a respeito de práticas de violência contra idosos, qual que é o papel do Ministério Público, que ações que devem ser realizadas, o que o Ministério Público faz e até mesmo o que o cidadão que toma conhecimento dessa situação ele pode fazer? O Ministério Público, com a Constituição de 88, ele veio como grande defensor da sociedade, né? A própria Constituição incumbe o promotor de justiça, de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. E o Estatuto do Idoso ele vem reafirmar a legitimidade do Ministério Público na defesa da pessoa idosa. Então, o Ministério Público ele tem o poder, dever de agir, não é facultado, né? Então, ante qualquer notícia de que uma pessoa idosa pode estar em situação de risco, o direito do idoso está sendo violado, o Ministério Público ele tem a obrigação de atuar. E eu sempre falo isso, que a gente precisa realmente que a sociedade ela participe disso, né? A gente não pode mais ver maus tratos, negligência, abandono da pessoa idosa, achando que isso é natural. Não é natural. Então, nós precisamos que todos façam o seu papel e que denunciem. Então, seja através das promotorias de justiça, toda a comarca do estado do Paraná, por exemplo, tem um promotor de justiça, seja através também dos órgãos sociais, assistência social, a própria saúde, né? Denuncie os casos de violência, negligência, maus tratos, abandono
às pessoas idosas, para que isso chegue aos órgãos públicos competentes, seja o Ministério Público, o próprio Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que também tem o papel de defesa e promoção da pessoa idosa na cidade, para que a gente possa realmente atuar e fazer cessar essa violência, essa negligência, esse abandono. E o promotor de justiça, então, ele recebendo qualquer denúncia, inclusive anônima, a pessoa não precisa se identificar. O promotor de justiça ele vai instaurar um procedimento interno na promotoria, vai pedir para que os órgãos de assistência social local, o órgão de saúde, averiguem, né, a situação. Alguns casos, professora, chega à área criminal. Então, os casos que mais chegam lá, às vezes chegam casos de maus tratos, e a violência contra o idoso, ela não é só uma violência física, mas ela pode ser uma violência psicológica, emocional, que também configura crime. Então, nós temos vários processos criminais ali em andamento por maus tratos, abandono. Então, a gente tem visto, infelizmente, um grande número de pessoas idosas sendo abandonadas pela família em hospitais ou mesmo em asilos. E também temos a questão patrimonial, a apropriação indébita dos proventos da pessoa idosa. Então, muitas famílias hoje acabam vivendo do benefício do idoso, dando destinação diversa. E, às vezes, o idoso fica mingo sem poder comprar a sua alimentação, o seu medicamento, e a família dando uma destinação diversa a esse benefício previdenciário. Então, esses casos comuns chegam na promotoria de justiça, tem a questão tanto criminal quanto civil. E uma coisa que chama muita atenção ultimamente também ali na promotoria são as ações de alimentos. Porque a Constituição Federal, no artigo 229, diz que os pais devem cuidar dos filhos menores e os filhos devem cuidar dos pais na velhice. Então, a gente vê muito caso realmente de pessoas idosas em situação de carência financeira e os filhos não contribuindo. Então, hoje a gente tem visto na Promotoria de Justiça muitas ações de alimentos propostas em prol do idoso contra os filhos maiores. A senhora acha interessante, nessa perspectiva, vamos dizer assim, de alimentos ou até mesmo de cuidados do idoso, a realização de mecanismos alternativos para aproximar toda a família, para criar uma conscientização a respeito da família, na obrigação de cuidar, mas não só a obrigação de cuidar materialmente, mas também até mesmo do cuidado afetivo, do amor, do respeito, da tolerância. Então, a senhora acredita que o uso de mecanismos alternativos pode vir colaborar dentro dessa perspectiva de conscientização da família, de trabalho, de um trabalho de habilidades socioemocionais junto a esses familiares? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, ali na Promotoria de Justiça, as ações de alimento, elas são, como a gente costuma dizer, né, a última rácio, só em último caso, porque a gente sempre tenta, ainda que nós não somos, assim como o Sejus, que é totalmente preparado para o tema, a gente sempre tenta a conciliação, né, essa sensibilização. Mas o que a gente percebe, infelizmente, na prática, são assim, vínculos familiares rompidos. Então, por isso, seria realmente muito importante a aplicação dos meios alternativos de solução de conflitos, a mediação, a conciliação para a solução dessas demandas, porque são, na verdade, demandas familiares e sociais muito mais do que, às vezes, jurídica. Sim. E de relacionamento interpessoal duradouro, né? Que foi rompido ali ao longo do tempo. Mas que precisa permanecer. Né? O mesmo que você aplica ao idoso, eu penso que é o que a gente aplica à criança e ao adolescente. Sim. É a mesma razão, né? Sim. Então, realmente, os meios alternativos de conflitos, eles vêm justamente para tentar solucionar essas demandas, que são muito mais de cunho social e familiar do que jurídico. Sim, sim. Professor Daniel, nós temos visto um crescimento de profissionais nessa área, ou na área de idoso, de promoção do cuidado dos idosos, né? Assim como temos visto também muitas instituições de longa permanência em que o idoso ele passa a morar, ou passa a ter um convívio meio período, né? Ou período inteiro. Como é que o direito e como é que a área de saúde tem analisado essas questões a respeito da profissionalização desses profissionais, da criação dessas, vamos dizer assim, instituições, até mesmo
dentro de uma característica comercial. Como é que isso tem acontecido? As instituições de longa permanência para idosos, elas são reguladas pela RDC 502 de 2021, que é recente, da Anvisa, né? Que vem trazer mais um caráter mais hospitalar do que mesmo de cunho social a essas instituições. Hoje, por exemplo, o responsável técnico da ILPI, ele deve ser formado na área da saúde de ensino superior. Então, o que a gente precisa, pelo menos olhando ali pelo lado do direito, do Ministério Público, é uma profissionalização dessas instituições na lida com a pessoa idosa. O que eu acho que é importante eu ressaltar ali da parte do direito é que a institucionalização de pessoa idosa em LPI, em asilos, casas-lares, ela é excepcional e temporária. E existe uma deturpação disso. As pessoas, elas partem do princípio, ficou idoso, eu vou colocar no asilo. O Estatuto ele é claro em dizer que é uma medida excepcional e temporária e que o idoso ele tem o direito de conviver na família. E uma coisa que eu acho que é muito importante, acho que esse é um canal que eu posso falar isso e é muito importante dizer, que a gente tem que ouvir o idoso e respeitar a autonomia do idoso. Por vezes, ali na promotoria, na fiscalização dessas entidades, a gente percebe que os idosos não querem estar ali, né? E que a família coloca sem prestar atenção no idoso, sem ouvir o idoso. E às vezes o idoso tem uma limitação que precisa apenas de um cuidador meio período, ou mesmo que um centro do dia, né? Quando a gente fala de política pública, por exemplo, centros dias que seriam umas creches, né, para o idoso, poderia muito bem tirar o idoso de uma situação de risco e deixá-lo no convívio familiar. Então, assim, da parte do Ministério Público, do direito, o que a gente percebe é um movimento realmente de recrudescimento da legislação dessas entidades, né, que elas vêm mais com caráter hospitalar mesmo do que cunho social. A fiscalização ela é feita tanto pelo Ministério Público quanto pela Vigilância Sanitária, pelos conselhos municipais, pelos órgãos públicos de saúde e assistência social do município. E o que eu gosto de reiterar é isso, né? Que o asilo ele tem que ser temporário e excepcional. E que a família também, quando a família opta em colocar o seu familiar, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó numa instituição, para que ela também fiscalize a instituição. Né? E a gente percebe, às vezes, na prática, que a família já percebeu que o idoso emagreceu muito, ou que apresenta escadas, ou que apresenta um comportamento diferenciado, para que eles também façam essa fiscalização, que essa fiscalização de como está funcionando uma instituição não seja só do poder público. Porque, às vezes, o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó pode estar sofrendo maus tratos, pode estar sendo dopado, né? Pode estar sendo mal cuidado ou negligenciado nessa instituição. Então, que a família também tem uma grande responsabilidade, junto com o poder público, na fiscalização dessas entidades. Bom, na área da saúde, a gente tem praticamente a mesma visão do direito, né? A gente tem instituições de longa permanência, né? Para quem não conhece, são os antigos asilos, né? Que é um local de cuidado integral àquela pessoa idosa. E nós temos, de boa qualidade, nós temos as instituições de longa permanência, também de cuidado integral da pessoa idosa, de péssima qualidade. Isso falando na questão da saúde. Quando eu falo de péssima e boa, eu sou um grande defensor das LPIs. Eu acho que quando ela tem profissionais especializados na área da gerontologia, na área do envelhecimento, que entendem e escutam o idoso quando precisa e não usam de meios como medicamentos para dopar aquele idoso, só porque o idoso às vezes tem uma demência, então ele às vezes grita, às vezes ele é um pouco agressivo, mas faz parte de alguns tipos de demência. E aí o mais fácil é dopar esse idoso para que ele não me perturbe. O profissional da enfermagem, técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o nutricionista, o médico que seja, que trabalha com essa população, tem que entender que a ILPI é um local mais voltado, deveria ser mais voltado para a questão social e não hospitalar. Não é um hospital. Né? É um local que, sim, tem que dar cuidados de saúde, tem que dar cuidados sociais, cuidados psicológicos, recreativos, de lazer, tudo que o Estatuto do Idoso defende que o idoso tem que ter fora de casa, se ele está numa ILPI de forma excepcional, que ele tenha tudo isso dentro da ILPI. Então, apoio familiar, e não ser largado ali dentro daquela instituição, que tenha alimentação adequada, que tenha todo o tratamento médico e de saúde adequado, de lazer adequado. Tem muitas instituições que não liberam alguns idosos para momentos de lazer, mesmo dentro da própria instituição, porque dá mais trabalho. Então, tem as instituições que defendem isso, eu já convivi em várias, e que são muito boas, e tem as instituições que fazem totalmente o contrário. E por que eu defendo a ILPI voltando para a área da saúde? Eu defendo nos momentos em que
a família realmente não tem condições de atender aquele idoso, ou até quando a ILPI vai dar um cuidado ainda melhor do que se ele estivesse em casa. Então, às vezes, pela lei, o idoso deveria ficar em casa, ele tem que ter, né, todo o seu cuidado em casa, só que a instituição cuidaria muito melhor da saúde desse idoso do que se ele estivesse em casa. Porque, às vezes, a filha trabalha demais, mora com os netos, tem muita criança em casa, às vezes esse idoso é um idoso caidor, cai demais e tem muito... a casa, a mobília não está pronta para aquele idoso, e aí é algo que dá para modificar. Às vezes tem muitos animais, pets, enfim, tem condições que às vezes a ILPI, de boa qualidade, vai atender melhor a saúde desse idoso, psicológica, cognitiva e física, do que ficar em casa. Mas são casos muito escassos. O que mais a gente percebe é deixar o idoso lá, visita 1, 2 anos, depois nunca mais. E aí, quando a gente vai lá fazer estágio, leva os alunos, ou vai visitar, é de chorar, assim, algumas realidades, né? Mesmo naquelas instituições boas, que a gente pode considerar como boas, a gente tem histórias e histórias, assim, de... estou aqui há 15 anos, nunca mais vi ninguém. Estou aqui há 20 anos, nunca mais vi ninguém. E a pessoa está recebendo a aposentadoria desse idoso. Mas esse idoso não vê esse dinheiro mais. Sim, que é o quê? Então, foi o que a Michelle colocou. Então, eu acho que vai muito dessa questão de fiscalização e de ter leis e normas mais específicas para essas instituições. Quem vai trabalhar nessa instituição? Tem que ser o profissional especialista na área da gerontologia? Às vezes, o profissional não é especialista na área, mas é um bom profissional. Então, assim, acho que vai ter que ter muita pesquisa por trás, muita fiscalização para conseguir mudar a visão da sociedade de que a ILPI é um local, ou deveria ser um local de qualidade para o idoso. Para finalizar, então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, a respeito desse tema para o nosso público, né, de conscientização mesmo, né? O que eu queria dizer, assim, que realmente a gente precisa ouvir o idoso, respeitar, a gente tem que entender que nós precisamos conviver com a pessoa idosa, até para a gente entender o passado, sabe? Permitir esse convívio de gerações, e a gente tem perdido muito isso, né? Nossa sociedade capitalista, na nossa sociedade, eu trabalho, você trabalha, eu não tenho tempo, a gente vem deixando a pessoa idosa de lado. E daqui a pouco nós vamos ter mais população idosa do que crianças e adolescentes. Então, a gente precisa... E nós, quem sabe, vamos ser idosos. Sim. Então, assim, a gente realmente precisa começar a mudar a nossa concepção, valorizar a pessoa idosa, ouvi-la, dar equipamentos públicos e meios para que o idoso ele tenha autonomia. Eu sempre falo isso, a gente tem que trabalhar a autonomia e a independência da pessoa idosa, né? Sair daquela concepção de que ficou idoso, não serve para mais nada, não pode nem se autocuidar. E a gente vê muitas pessoas idosas aí com 80, 90 anos terminando faculdade e conquistando coisas assim inimagináveis. Então, assim, o meu desejo, né, e o que eu deixo para a sociedade é isso. É o respeito, a autonomia, a independência da pessoa idosa, e vamos pensar em políticas públicas para resgatar a pessoa idosa, até mesmo para o mercado do trabalho, para resgatar a sua autonomia, a convivência familiar e a convivência social que nós precisamos ter com as pessoas idosas. Legal. Eu acho que para a gente fechar, o pessoal precisa entender que velhice é uma fase da vida, idoso é um indivíduo. E assim como existem crianças e adolescentes e adultos diferentes uns dos outros, os idosos também. Porque idoso no Brasil, 60 anos ou mais. Então, 59 não é idoso, 60 já é idoso, vai para o asilo. É uma questão de 1 ano, como assim? Então, a gente pensar que a velhice, né, e o envelhecimento, ele não é só dos 60 para cima. Eu já estou envelhecendo, a doutora Michelle, a professora Andréa, todo mundo que está envelhecendo já. Para ter uma ideia, a gente começa a perder massa muscular a partir dos 30 anos de idade. Então, a gente já está perdendo, a gente já está em processo de envelhecimento. Então, se essa é a população do futuro, podemos dizer assim, que vai ser o que vai dominar, se comparado com o outro extremo, que é a infância, né, a criança e o adolescente e a adolescência, a gente precisa pensar que serão os nossos meios de trabalho. A gente não vai ter jovem para trabalhar. Nas grandes indústrias, nas pequenas empresas, serão idosos. Como a gente vai ter essa população trabalhando com qualidade se a gente não entende o que é a velhice, se a gente não entende o que é o idoso, e se de um ano para o outro, 59 para 60, a pessoa já vira uma coisa totalmente diferente. Não é bem assim. E eu tenho até o exemplo da minha mãe, que tem 62 anos, então recém-idosa, só que ela é fisiculturista.
Então, ela subiu no palco de fisiculturismo, de biquíni, né? Coisa que, nossa, um idoso fazer isso. E para a gente ver como o envelhecimento ele é diferente um do outro. E a realidade vai ser essa. Pessoas idosas no mercado de trabalho, pessoas idosas carregando muito peso nos exercícios, pessoas idosas se alimentando bem, pessoas idosas não caindo. Mas para isso a gente precisa de políticas públicas para incentivar a população idosa mais carente, a população idosa mais interiorana, da área rural, que trabalha desde muito cedo e que essa sim é uma população idosa diferente da que a gente está acostumado. E só a sociedade, né, nós como sociedade, que vamos conseguir promover esse envelhecimento de boa qualidade. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, professora.